fisiologia coronariana versus método não invasivo. E aí, é puramente investigação de isquemia ou a gente consegue ver alguma coisa a mais? Ítalo, essa é uma pergunta que é antiga, mas que assim, eu sempre tento tirar o versus da jogada ali. Eu acho que a fisiologia invasiva ela não está para competir. Eu acho que é mais uma ferramenta no arsenal diagnóstico e terapêutico que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a fisiologia coronária ela avançou muito nos últimos anos. Antigamente, existia uma coisa que eu costumo brincar, que era as pessoas usavam a fisiologia como um sinal de trânsito. Você bota um guia de pressão lá embaixo, mede um gradiente pressórico, deu abaixo de um ponto de corte X, você trata, acima daquele ponto de corte você não trata. Isso era a pesquisa da isquemia. Então, você botava o guia lá embaixo, você via, tem isquemia nesse vaso? Então eu vou tratar. Não tem? Então não vou tratar. Então era assim que fazia. E muitas vezes ele competia, vamos botar entre aspas, contra os métodos não invasivos que também foram desenhados para fazer a pesquisa de isquemia. Da onde que começa o primeiro ponto que alavanca isso? É que a maioria dos pacientes que chegam para fazer intervenção, chegam sem qualquer prova de avaliação funcional não invasiva. Então esse era o primeiro ponto. E aí o intervencionista se depara com uma lesão moderada, uma lesão duvidosa, uma clínica que não é muito convincente. Então, a forma de você confirmar se aquela obstrução que você está vendo é efetivamente fluxo limitante causadora de isquemia, era fazer a fisiologia invasiva, uma vez que você não tinha a prova funcional não invasiva. Então, esse era o ponto. E as pessoas usavam, dá positivo trata, dá negativo não trata. Ponto. Era tão simples quanto isso. Hoje, a fisiologia ela evoluiu para um nível em que, além de você detectar se há isquemia no nível daquele vaso, a gente também pode usar aquela ferramenta para nos orientar com relação à distribuição da doença, aonde você vê as perdas pressóricas ao longo do vaso, se você tem efetivamente uma lesão focal que se beneficia de um tratamento percutâneo, essa doença é uma aterosclerose difusa, que contribui para aquela isquemia que você vê, e botar a stent ali não vai melhorar nada. Então, ela avança no melhor entendimento da doença coronária. Hoje, o estudo da microcirculação é muito forte. Então, a gente tem hoje armas muito potentes para medir a funcionalidade, a resposta da microcirculação, e a gente consegue fazer planejamentos do nosso tratamento. Então, você faz uma coronariografia, você tem lesões espalhadas pelo vaso, e eu consigo fazer simulações do tipo, se eu tratar essa lesão aqui, eu ganho fluxo, eu melhoro isquemia. Então, antes de botar um stent, eu consigo hoje fazer essas simulações e saber se eu vou efetivamente beneficiar o paciente. Então, quando você olha para esse lado, você vê que não compete em nada com a prova funcional não invasiva, seja ela qual for. Ecostresse, cintilografia, qualquer uma. Então, você pode pegar um paciente com uma angina típica. Então, assim, não tem dúvida com relação ao quadro anginoso. O sujeito tem, vamos botar uma isquemia na parede anterior, por um método não invasivo. Isquemia bem documentada. Faz o CAT, aí você pega uma DA com múltiplas lesões. Então, a gente não tem dúvida do quadro clínico, a gente não tem dúvida de que a parede anterior sofre isquemia. Por que eu faria fisiologia nesse caso? Se eu já tenho um diagnóstico feito. Eu posso ir além com a aplicação da fisiologia. Além de confirmar a presença da isquemia, eu posso saber de onde vem essa isquemia. É o combinado de toda a aterosclerose que eu estou vendo ou tem uma lesão em particular que causa uma grande redução de fluxo e é ela que contribui com essa isquemia. Quando a doença é difusa, o nosso tratamento percutâneo não vai melhorar muito. Agora, as lesões focais, o nosso tratamento é focal, o implante do stent ele é focal. Então, aí a gente consegue localizar pontos que podem se beneficiar de uma revascularização percutânea. Talvez aquele sujeito com uma doença mais difusa se beneficie mais de um enxerto cirúrgico que vai proteger toda a circulação para trás. Então, a gente consegue entender muito melhor e manejar melhor esse paciente. Então, não é de forma alguma competitivo e Perfeito. sempre complementar. Muito bom. Não, e você... Eu entendo que... É que nem eu lembro do teste ergométrico, né? A pessoa, e a gente, na cardiologia, a gente sempre faz mais ou menos, né? Se sim, se não, né? Dicotomial, ou seja, ou é positivo, é 0, 1. Então, todo mundo é FFR positivo, FFR negativo. E acho que com o aparecimento da reserva de fluxo fracionada e depois com IFR, DFR, RFR, parece que subiu um pouco mais a qualidade de como a gente conseguia fazer a avaliação. Você vê também, deixa-me, que cada vez mais pessoas têm utilizado mais a ferramenta, trocado o FFR com adenosina para... Sim. Por causa desse ferramenta, né? Por causa dos índices não hiperêmicos, né? Assim, é mais fácil de fazer. Então, assim, só para quem está nos ouvindo entender que a gente... Explica um pouquinho aí. A fisiologia invasiva, ela começou lá atrás com a medida de fluxo. Era uma medida direta de fluxo que era extremamente influenciada por variações na frequência cardíaca, na pressão. Aí se passou a fazer a medida relativa, que era você fazer o fluxo hiperêmico dividido pelo fluxo basal, que é o CFR. Mas mesmo assim, a condição basal ela é extremamente influenciada por todas essas condições que a gente está falando, até que o Nico Pius, no comecinho da década de 90, criou o FFR.
que era um índice baseado em pressão e não mais em medida de fluxo, que era mais estável. A pressão, se você não tiver doença, ela não deveria variar ao longo do trajeto do vaso, então passou a ser muito mais reprodutível e fácil de fazer. Só que requeria e requer ainda a hiperemia máxima, que é você administrar adenosina para poder pegar aquele gradiente numa fase em que a resistência microvascular é mínima, para que você, tirando a resistência do sistema, um gradiente pressórico possa ter uma relação linear com o fluxo. Então, qualquer mudança na pressão simularia uma redução de fluxo. Então, esse era o conceito do FFR. Só que o FFR ele foi criado numa época também, a gente está falando do comecinho da década de 90, em que o poder computacional que a gente tem hoje, o Lui, mais do que ninguém pode falar disso. Quem sabe, né? Quem sabe. O FFR ele era extremamente rudimentar no ponto de processamento de poder computacional para processamento de dados. Então, ele vinha de uma comparação da PAM contra a pressão média medida pelo guia e não a pressão absoluta. Então, você pega a pressão média de cada um como uma média de 3 batimentos. Estou falando a comparação de 2 médias em uma média de 3 batimentos. É a média da média da média. E hoje, os índices não hiperêmicos passam a te oferecer uma medida batimento por batimento em subjanelas do ciclo cardíaco, em que você consegue ter uma precisão muito melhor do que você está medindo. De forma que hoje você consegue essas curvas de pullback que permitem a gente mapear a distribuição da doença coronária com muito mais fidedignidade do que a gente fazia no passado. Então, o poder, quer dizer, a tecnologia como um todo, o avanço da humanidade e o computador em si, né? Você explica melhor o termo técnico do que eu. Mas esse poder de processamento permitiu que se avançasse na forma como a gente processa a fisiologia coronária. E aí o avanço é inegável. Então, hoje você tem ferramentas muito mais modernas do que se fazia no passado. Então, todas as companhias criam o seu índice, para o médico é muito mais fácil de fazer. Você dispensa o uso da adenosina, você tem um pullback muito mais refinado do que a gente tinha na época, você tem mais precisão, você simula o que você vai fazer. Então, assim, o FFR passa a ser hoje uma ferramenta, na maioria dos serviços, como uma ferramenta secundária de complementação. E eu ainda não gosto muito da comparação dos dois, não, porque eu acho que quanto mais informação, sempre melhor. Mas como primeira linha de investigação, hoje o índice não hiperêmico ele assumiu um papel que eu acho que não tem volta, sabe?